Os gigantes da mitologia grega eram conhecidos por suas habilidades sobrenaturais, desde a capacidade de lançar rochas e fogo até o controle das tempestades e do clima. Suas histórias variam de contos de amor e traição a batalhas épicas contra os deuses olímpicos. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer todos os gigantes da mitologia grega, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje trouxe para vocês todos os gigantes da mitologia grega. Se vocês forem novos no canal, se inscreva aqui embaixo e clique no gostei. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo. Alcioneu é um gigante da mitologia grega que era filho de Gaia, a deusa da terra, e de Ponto, o deus do mar. Ele é um dos gigantes que lutaram contra os deuses olímpicos durante a Gigantomaquia, uma guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo. De acordo com a lenda, Alcioneu era imortal, exceto por um ponto fraco. Ele só poderia ser morto na terra de sua mãe, a deusa Gaia. Durante a batalha contra os deuses, Alcioneu enfrentou Hércules, o herói grego conhecido por sua força e coragem. Hércules rapidamente percebeu que não seria capaz de matar Alcioneu enquanto estivesse lutando em solo estrangeiro. Então o herói o arrastou para fora do campo de batalha e o matou na terra de Gaia. Segundo a mitologia grega, a morte de Alcioneu teve um efeito significativo na Gigantomaquia, pois ele era um dos gigantes mais poderosos e temidos. Com sua morte, a luta ficou mais fácil para os deuses olímpicos, que acabaram vencendo a guerra e garantindo seu lugar como os governantes supremos do universo. Alcioneu é frequentemente retratado na arte grega como o gigante de pele escura, com uma barba longa e cabelos bagunçados. Ele é descrito como tendo uma personalidade feroz e implacável, e seu status como um gigante imortal o torna um dos inimigos mais formidáveis dos deuses olímpicos. Na mitologia grega, os Aloídas eram uma dupla de gigantes chamados Otus e Efialtes, que eram filhos de Poseidon, o deus do mar, e de Ifimidia, uma mortal. Os Aloídas eram conhecidos por sua enorme força física e altura, sendo descritos como tão altos que podiam escalar montanhas e tocar o céu com as mãos. Eles também eram conhecidos por sua grande inteligência e astúcia, e por sua habilidade de manejar armas e lutar em batalhas. Segundo a lenda, os Aloídas planejaram uma guerra contra os deuses do Olimpo, na qual eles pretendiam escalar o Monte Olimpo e atacar os deuses diretamente. Eles construíram uma enorme montanha de montes e árvores para alcançar o céu, mas antes que pudesse completar seu plano, foram mortos por Apolo, o deus da luz, e Ártemis, a deusa da caça. Os Aloídas são frequentemente retratados na arte grega antiga, onde são mostrados como gigantes com corpos musculosos e uma aparência imponente. Eles também são mencionados em várias obras literárias antigas, incluindo a Ilíada de Homero e as Metamorfoses de Ovídio. Na mitologia grega, Agrios era um gigante que foi um dos filhos de Gaia, a personificação da terra, e de Urano, o céu. Ele era conhecido por sua grande força e ferocidade, e muitas vezes era descrito como um ser implacável e violento. Frequentemente lutava contra os deuses e heróis gregos, como Hércules e Perseu, em batalhas épicas. Ele era um dos gigantes que tentou escalar o Monte Olimpo para desafiar os deuses, mas foi impedido e derrotado pelos deuses liderados por Zeus. De acordo com a lenda, Agrios foi morto por Hércules durante um de seus famosos trabalhos, quando o herói foi enviado para capturar o javali de Erimanto. Durante a batalha, Agrios e seu irmão Thoas atacaram Hércules, mas foram derrotados pelo herói e seus companheiros. Embora Agrios não tenha sido um personagem tão proeminente na mitologia grega quanto alguns dos outros gigantes, sua ferocidade e habilidade de luta o tornaram uma figura respeitada e temida pelos antigos gregos. O Ciclope Agis é uma figura da mitologia grega descrito como gigante de um olho só. Ele faz parte dos Ciclopes, uma raça de gigantes com um olho só que vivia no interior da Terra e era conhecida por serem ferreiros habilidosos. Na mitologia grega, os Ciclopes foram responsáveis por forjar raios para Zeus, tridentes para Poseidon e um capacete mágico para Hades. Arges era um dos 3 Ciclopes responsáveis por forjar esses artefatos. Além disso, Agis é mencionado na história de Jasão e os Argonautas, quando Jasão e seus companheiros
companheiros estavam navegando em busca do Velocino de Ouro. Eles pararam na ilha de Sicília, onde encontraram o ciclope Polifemo. Em sua fuga, eles passaram pela ilha de Trinácria, onde foram atacados pelos ciclopes Argis. No entanto, com a ajuda de Medeia, Jasão conseguiu escapar do ciclope. Argis também aparece em outras histórias da mitologia grega, incluindo o mito de Perseu e a morte da Medusa. Segundo a lenda, Perseu usou a cabeça decepada da Medusa para petrificar Argis e assim derrotá-lo. Em resumo, Argis é um dos ciclopes mais conhecidos da mitologia grega, um ferreiro habilidoso e um gigante temido pelos viajantes que passavam pela sua ilha. Na mitologia grega, Brontes é um dos 3 ciclopes gigantes com um único olho no meio da testa. Seus irmãos são Esteropes e Argis, e eles são filhos de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Brontes, cujo nome significa trovão em grego, era conhecido por ser um ferreiro habilidoso e trabalhava na forja do deus Hefesto. Diz a lenda que ele foi quem criou o famoso relâmpago do deus dos céus, Zeus, e também as armas de vários outros deuses e heróis, incluindo o tridente de Poseidon e a armadura de Aquiles. Apesar de ser um gigante de um olho só, Brontes era muito forte e temido pelos mortais. Ele e seus irmãos foram encarcerados no Tártaro pelo deus dos deuses, Zeus, após ajudar os titãs em sua guerra contra os deuses do Olimpo. Lá, eles permaneceram até serem libertados por Zeus para ajudá-lo na sua batalha contra os gigantes. Brontes é descrito como um ser imponente e poderoso, com um temperamento tempestuoso e violento. Embora tenha sido um personagem secundário na mitologia grega, sua figura imponente e habilidades únicas como ferreiro e artesão o tornaram um dos mais memoráveis ciclopes. Esteropes é um dos ciclopes da mitologia grega, uma raça de gigante de um olho só que fogem os raios de Zeus, o deus dos trovões. Esteropes é descrito como sendo ainda mais forte e feroz do que seus irmãos ciclopes, Brontes e Argis. Na mitologia grega, Esteropes é geralmente associado ao mito de Odisseu, um herói grego que enfrentou muitas aventuras e desafios em sua jornada de volta para casa depois da Guerra de Troia. Na obra A Odisseia, Odisseu e seus homens chegam à Ilha dos Ciclopes, onde são capturados por Polifemo, um outro ciclope. Esteropes é mencionado como um dos irmãos de Polifemo, que ajuda o irmão a tentar capturar Odisseu e seus homens. Mais tarde na história, Odisseu consegue cegar Polifemo e escapar da Ilha dos Ciclopes. Quando Esteropes descobre o que aconteceu, ele jura vingança contra Odisseu e persegue o herói e seus homens pelo mar. Esteropes é descrito como um gigante temível e poderoso na mitologia grega, com força suficiente para destruir montanhas e lançar rochas enormes com facilidade. No entanto, ele é também retratado como sendo tanto ingênuo e facilmente manipulado por seus irmãos ou por outros personagens da mitologia grega. No geral, Esteropes é um dos personagens mais conhecidos e fascinantes na mitologia grega, representando a força bruta e a fúria dos ciclopes, bem como a complexidade e os desafios enfrentados pelos heróis gregos em suas aventuras. Na mitologia grega, Encelado era um dos gigantes filhos de Gaia e Urano. Ele era conhecido por sua força e sua pele era impenetrável, exceto por uma única fraqueza em seu joelho. Encelado era um dos inimigos dos deuses olímpicos, especialmente de Atena e Zeus. De acordo com a mitologia, os gigantes entraram em guerra contra os deuses olímpicos, em uma tentativa de derrubá-los do poder. Encelado liderou a luta, jogando pedras nas montanhas para tentar escalar o Olimpo. A batalha foi feroz, mas os deuses eventualmente prevaleceram com a ajuda de Zeus e Hércules. Como punição por sua rebelião, Encelado foi preso sob a ilha de Sicília, onde ele ficou preso por toda a eternidade. Segundo a lenda, as erupções vulcânicas na região são causadas por Encelado, tentando se libertar de sua prisão. Gerião é um gigante da mitologia grega que é descrito como tendo 3 corpos e 3 cabeças, tornando um ser impressionante e temido. Ele é mais conhecido por sua conexão com o famoso herói Hércules e sua 12ª tarefa, que era roubar o gado de Gerião. De acordo com a lenda, Gerião era filho de Crisal e Calíroe e possuía um rebanho de gado vermelho que era guardado por um pastor e seu cão de 2 cabeças, Ortrus. Quando Hércules recebeu a tarefa de roubar o gado de Gerião como parte de seu castigo por
matar sua esposa e filhos, ele teve que viajar para o extremo oeste do mundo, atravessando a Líbia e o Marrocos. Quando Hércules finalmente chegou ao local onde o rebanho estava, ele foi confrontado pelo guardião e seu feroz cão de 2 cabeças. Hércules então lutou e matou o pastor Iortrus, antes de roubar o gado e levá-los de volta para o seu mestre Euristeu. Gerião, furioso com a perda de seu rebanho, perseguiu Hércules, mas acabou sendo morto pelo herói em uma batalha épica. Políbotes é um gigante da mitologia grega, filho de Gaia, a deusa da terra, e de Poseidon, o deus do mar. Ele é conhecido por sua força descomunal e sua enorme estatura, sendo descrito como tão alto que chegava até as nuvens. Segundo a lenda, Políbotes lutou contra Hércules, que estava em uma missão para roubar os bois do gigante Gerião. Durante a luta, Políbotes atirou uma enorme pedra em direção a Hércules, mas o herói grego conseguiu desviar e lançou sua própria pedra em resposta. A pedra de Hércules atingiu Políbotes em cheio, matando-o instantaneamente. Alguns relatos também sugerem que Políbotes esteve envolvido em uma batalha contra a deusa Atena. Ele teria tentado atacá-la enquanto ela estava defendendo a cidade de Atenas, mas a deusa conseguiu resistir ao gigante e o venceu em uma luta. Polifemo é um gigante da mitologia grega, filho de Poseidon e da ninfa Toosa. Ele é conhecido por sua enorme estatura e por ter apenas um olho, localizado no meio da testa. Polifemo é mais conhecido por sua aparição na Odisseia de Homero, onde ele é descrito como o ciclope que capturou o herói grego Odisseu e seus homens. Polifemo os manteve em sua caverna, devorando alguns dos homens e mantendo o restante preso para serem seus escravos. Odisseu, usando sua astúcia, conseguiu enganar Polifemo e cegá-lo, permitindo que ele e seus homens escapassem da caverna. Como vingança, Polifemo lança pedras em direção ao navio de Odisseu, enquanto ele se afastava, mas o herói grego conseguiu escapar. Embora Polifemo tenha sido retratado como vilão na Odisseia, algumas versões posteriores da história mostram de forma mais complexa. Algumas lendas sugerem que ele era um músico talentoso e um poeta, mas que sua raiva e ressentimento por ter sido rejeitado por uma ninfa levaram à sua crueldade. Porfírio é um gigante da mitologia grega, filho de Gaia, a deusa da terra, e de Tártaro, o deus do submundo. Ele é descrito como tendo uma enorme estatura e uma pele vermelha, o que lhe rendeu o apelido de Porfírio, que significa vermelho púrpura. Na mitologia grega, Porfírio foi um dos gigantes que lutou contra os deuses do Olimpo na Gigantomaquia, uma guerra épica que opôs os gigantes e os deuses. Na batalha, ele enfrentou Zeus, o rei dos deuses, e lançou uma enorme pedra em sua direção. Zeus, porém, conseguiu desviar e acabou matando Porfírio com um raio. Algumas lendas também sugerem que Porfírio teve um romance com a deusa Afrodite, que o teria ajudado durante a Gigantomaquia. De acordo com essas histórias, Afrodite se apaixonou pelo gigante e o ajudou a se preparar para a batalha, dando-lhe uma armadura especial e encantando com a sua beleza. Tício é um gigante da mitologia grega, conhecido por sua enorme estatura e por ter sido punido pelos deuses por tentar estuprar a deusa Leto, mãe de Apolo e Ártemis. De acordo com a lenda, Tício foi acorrentado no Tártaro, o reino dos mortos, onde águias eram enviadas diariamente para devorar seu fígado. O fígado de Tício se regenerava a cada dia, permitindo que as águias continuassem a se alimentar dele infinitamente, causando uma dor constante e insuportável. Algumas versões da história sugerem que a punição de Tício foi realizada por Apolo e Ártemis, filhos de Leto, como uma forma de vingança pelo ataque de Tício contra sua mãe. Outras versões da história afirmam que Zeus foi o responsável pela punição, como forma de mostrar sua ira contra Tício por desrespeitar um dos seus deuses. Na mitologia grega, Talos era um gigante de bronze que protegia a ilha de Creta de invasores estrangeiros. Ele foi criado por Hefesto, o deus da forja, a pedido de Zeus, e presenteado ao rei de Creta, Minos. Talos era descrito como uma figura imponente, com o corpo todo feito de bronze, exceto por uma única veia que corria de seu pescoço até seu tornozelo. Essa veia continha o sangue da vida, de Talos, e era sua única fraqueza. Talos era encarregado de proteger a ilha de Creta, patrulhando suas praias e montanhas
montanhas para garantir que ninguém invadisse seu território sem permissão. Ele também era capaz de lançar rochas e fogo contra os invasores, usando sua força e habilidades sobre-humanas. De acordo com a lenda, Talos foi eventualmente destruído por Jasão e os Argonautas, que tentavam recuperar o Velocínio de Ouro de Creta. Medea, a feiticeira que acompanhava Jasão, usou seus poderes mágicos para descobrir a fraqueza de Talos e remover o pino que mantinha a veia contendo o sangue da vida, fazendo com que Talos morresse. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!